Boa tarde, senhores vereadores, público presente, telespectadores e funcionários da casa. Peço aos senhores vereadores que conste presença para que possamos dar início aos nossos trabalhos da segunda sessão ordinária na ordem do dia. Senhor presidente, há número legal. Havendo número legal, às 14 horas e 13 minutos, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Discussão e votação única do projeto de lei número 131/2019, de autoria do prefeito Gilson de Souza. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal de 2019, no valor de R$ 86 mil, altera o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Como parecer contrário das comissões, passaremos a palavra ao plenário para discutir o projeto e o parecer. Com a palavra ao plenário. Presidente. Sim, excelência. Tem um ofício encaminhado aqui pelo chefe de gabinete. Eu acho pertinente a leitura desse ofício. Ofício número 20/2020. Prezado presidente, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Franca, através de ofício recebido pelo gabinete do senhor prefeito em 7 de fevereiro de 2020, solicita informações sobre a quantidade de banheiros a serem construídos ou reformados e locais onde serão executadas as obras. Em atenção ao solicitado, informamos que se trata de reforma e adaptação de 4 sanitários da Secretaria de Ação Social e também sede do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. As informações solicitadas constam na resolução número 2/2019 do CMPCD, referida na mensagem 70/2019 do projeto de lei 131/2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município de Franca em 7 de novembro de 2019. Esclarecemos que a reforma dos referidos banheiros já é do conhecimento dos nobres vereadores, pois já foi aprovado e autorizado crédito para a obra, constante no artigo 4º da Lei 8.830, de 1/10 de 2019, projeto de lei número 91/2019, mensagem 046/2019, que segue anexa. A mensagem número 70/2019 do projeto de lei 131 informa: para a realização da referida obra, não obstante a autorização para abertura de crédito,
vinculada a recursos próprios, dada no artigo 4º da Lei 8.830, de 1/10/2019. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência deliberou, através da Resolução número 2/2019, publicada no Diário Oficial do Município, do dia 7/11/2019, a utilização do recurso do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. O artigo 1º do projeto de lei número 131/2019 altera a dotação orçamentária de recursos próprios para recursos do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, aprovado por Resolução número 2/2019 do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, cópia anexa. Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração. Luiz Roberto Garcia de Oliveira, chefe de gabinete do prefeito Gilson de Souza. Presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marco Garcia, 7 minutos com a partes. Senhor presidente, esse projeto ele tem 3 artigos. O artigo 3º, ele exige que seja feita audiência pública, e não foi feita, certo? Não vejo problema em votar o artigo 1º e o artigo 2º. Eu solicito que vote em destaque, que nós possamos destacar o artigo 3º, votar pela rejeição dele e que nós possamos aprovar o projeto. A questão do ofício que o nobre colega pastor Otávio Pinheiro leu, da reforma dos banheiros, que eu achei, nós na reunião das comissões achamos um tanto exorbitante esse valor, em que pese que a responsabilidade é totalmente do executivo, no caso deve ter aberto processo licitatório, porque a lei 8666, esse valor ela exige, então não vejo problema, porque depois que tiver que prestar conta será o alcaide. Então eu solicito que votamos em destaque. A votação pode ser, ela não precisa ser nominal, a votação em destaque. O destaque, sim, né? A votação simbólica se concorda com o destaque. Em havendo concordância, a gente vota nominal rejeitando. Rejeitando, se acaso os nobres colegas entenderem que rejeitar o item, o artigo 3º, aí a gente vota o projeto, que é o item, o artigo 1º e 2º. Não sei se os colegas entenderam. Palavra, senhor presidente. Requerimento verbal, senhor presidente. Só um minutinho, excelência. O vereador Hilton solicitou primeiro, na sequência, o vereador Tony Hill. Júnior, apenas para um esclarecimento maior, na nossa reunião de comissão, se nossos nobres amigos verificarem aí, tem um parecer contrário. Esse parecer contrário é justamente referente a esse artigo 3º aí, que ele entra realmente em conflito. O projeto, sem problema, vamos aprovar ele, o 1º e o 2º artigo. O 3º artigo realmente faz jus o que o nobre Marco Garcia está falando com o que a comissão decidiu realmente. Então nós pediríamos esse artigo em destaque. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, que o mesmo tem parecer contrário em função desse artigo 3º, conforme disse o nobre colega Hilton. Então, entendemos que nós votarmos destaque, podemos derrubar o parecer contrário, que é em função de não ter havido essa audiência pública, não vejo problema em aprovar o artigo 1 e 2. Obrigado. Obrigado pela parte, Excelência. Continua com a palavra plenário. Vereador Tônia, peço perdão, é porque o som não chegou para mim, mas o vereador Correia Neves havia solicitado primeiro. Tá bom. Apenas para confirmar com o vereador Marco Garcia, que propõe o destaque do artigo 3º, que ele dispõe sobre, especificamente, sobre qual item, vereador? Da questão da FEAC, de cultura, das atividades culturais, porque assim a gente não tem problema na reforma dos banheiros. Apenas para pedir, então, para que a mesa fizesse a leitura desse artigo, que nós votaremos em destaque, e os demais sem problema, não teria nenhum problema. Tranquilo. Então, apenas para a gente ler e saber o que é que está sendo destacado. Tá, sim, vai fazer a leitura, porque os nobres colegas passaram. Obrigado, Excelência. Continua com a palavra plenário, o vereador Tony Hill. Sim. Adermo solicitou? Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo. Só reforçando, presidente, a questão do parecer contrário salientado pelo vereador Hilton Ferreira, que na votação também teria que derrubar primeiro o parecer. Exatamente. Né? Essa era a questão de ordem que eu ia apresentar na sequência.
Porque o parecer trata do projeto como um todo, né? Nesse caso, nós teríamos que rejeitar o parecer, aprovar o projeto, com exceção feita ao artigo 3º, que é o que fundamentou. Então, nós temos que rejeitar o parecer, aprovar o projeto e rejeitar depois. Obrigado, senhor. O artigo 3º do projeto de lei número 131 diz o seguinte: inclui-se na justificativa dos programas 133, 922, 073, difusão cultural, e 276, 122, 074, desporto comunitário, da unidade administrativa 021-200, Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, e dos programas 133, 926, 002, apoio às atividades culturais e populares, FEAC, e 278, 126, 003, apoio às atividades de desporto e lazer, da unidade administrativa 060-100, Fundação Esporte, Arte e Cultura FEAC, no anexo 3º da Lei 8.585/2017, Plano Plurianual, no anexo 4º da Lei 8.743/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e no anexo 5º da Lei 8.833/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. Realizar as metas físicas e seus indicadores de forma compartilhada entre programas da Secretaria e da FEAC. Parágrafo único. Os anexos 3º, 4º e 5º, referidos no caput desse artigo, correspondem também, respectivamente, aos anexos 2 e 5º, descrição dos programas governamentais, metas, custos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, projeto Aldesp. Vamos colocar em votação, primeiramente, o parecer contrário. Peço à técnica que coloque em votação o parecer contrário do projeto de lei número 131/2019. Peço a palavra aqui, Excelência. Só para dizer, então, votar não ao parecer. Se votar sim, o projeto é arquivado. Tá, então se votar não, o projeto entra em votação. Ok, a comissão... Então... Sim para o parecer, arquiva o projeto. Não ao parecer, o projeto entra em votação. Ok. Entrou aqui, ó, o item 6. Não está em votação. Aparece aqui, Carlinhos, pode ficar tranquilo. Senhores vereadores, processo em votação ao parecer.
Presidente, 14 votos não. 14 votos não. O parecer contrário foi derrubado. Passamos agora para a votação do requerimento do senhor vereador Marco Garcia. Consulta ao plenário sobre o requerimento para anulação do artigo 3º do projeto. Os vereadores contrários se manifestem. A votação em destaque. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Nós vamos colocar agora, então, em votação o artigo 3º. Voto nominal aos vereadores são para votar em destaque o artigo 3º. Peço a técnica. Não. Peço palavras, excelência. Peço palavras, senhor. É antes de votar o projeto. Aí, no caso, pelo que nós acordamos, é pela rejeição desse artigo e aprovação do projeto. É que está falando votar sim? Questão de ordem, senhor presidente. O artigo, então, agora nós vamos votar o artigo. Isso. O que acontece, Tony Rio, nós estamos pedindo, foi pedido pelo vereador Mar Garcia, votar o artigo 3º. É não ao artigo. Não ao artigo. Rejeitar o artigo e depois aprovar o projeto. Sim, positivo. Sim. Rejeitar o artigo. Isso, nós estamos destacando o artigo 3º, ou seja, nós tiramos ele nesse momento do projeto. Se nós falar não, ele sai do projeto e a gente vota o projeto aprovando o artigo 1 e 2, ok? Então, a votação é não. Obrigado. Não ao 3, sim ao 1 e ao 2, é isso. Isso, nós estamos votando só o artigo 3º. Peço a técnica que coloque em votação. Senhores vereadores, a votação está em andamento. Senhor presidente, 14 vereadores votaram não. 14 votos não. O artigo 3º está rejeitado do projeto 131/2019. Passaremos agora à votação do projeto de lei 131/2019. Eu peço à técnica que coloque em votação o projeto 131/2019. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. 14 votos sim, está aprovado o projeto. Requerimento verbal? 131/2019. Requerimento verbal, presidente? Requerimento verbal, pastor Otávio Pinheiro. Eu requeiro a dispensa da redação final. A pedido do vereador Otávio Pinheiro, está requerida a dispensa da redação final. Passaremos agora, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do segundo item da pauta. Discussão e votação única do projeto de lei. A dispensa da redação tem que fazer a votação, perdão. Tá.
Com a palavra plenário para dispensa da redação final. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do segundo item da pauta. Discussão e votação única do projeto de lei número 35/2019, dispõe sobre a criação do programa Bolsa de Medicina Municipal. Autoria, prefeito Gilson de Souza. Parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Esporte, Cultura e Lazer. O projeto prevê a criação do programa Bolsa de Medicina Municipal, que será limitada até 5 estudantes. Conforme artigo 4º, através do programa, o valor mensal do curso será custeado pelo município, pela instituição de ensino superior e estudante, com participação divididas igualmente para cada partícipe. O projeto estabelece as condições de participação do aluno no programa, entre as quais não possuir outra formação universitária, residir em Franca no mínimo há 5 anos, anteriores ao primeiro dia do ano letivo, de início do curso de graduação ou sequencial, possuir renda mensal per capita de até 3 salários mínimos em cada núcleo familiar. Quanto à competência da autoridade, correta a iniciativa do prefeito, já que a matéria dispõe sobre a organização e administração do município, atendendo assim o princípio da separação dos poderes, disposto no artigo 2º, 61 e 167, e do artigo 5º da Constituição do Estado de São Paulo, com ressalva ao artigo 23 do projeto, que torna obrigatória a participação das autarquias educacionais, o que é inconstitucional, dada a autonomia administrativa e financeira que lhes são outorgados. Ademais, o projeto veio na forma de projeto de lei complementar, quando o assunto a ser tratado não se encontra no rol do artigo 270 da lei... da Lei Orgânica do Município de Franca, que exige lei complementar. Talvez o equívoco se deu por causa da Lei Complementar 148/2010, que instituiu o programa Bolsa Universidade e acrescenta parágrafo 9º ao artigo 159 da Lei 1672, de 28 de novembro de 68, Código Tributário Municipal, e dá outras providências, que ao criar a Bolsa Universidade, inseriu um artigo que altera outra lei complementar. Consta ainda erro essencial, que deverá ser esclarecido pelo Poder Executivo em relação ao número de bolsas que deverá ser concedido. Na mensagem 072, fala-se em 6, e no artigo 4º do projeto, menciona-se 5. Por fim, deve haver a atualização dos impactos orçamentários para retirar o ano de 2019 e incluir o ano de 2022. No tocante ao quórum de votação, exige-se maioria simples de voto, nos termos da lei orgânica. Por não se tratar de matéria a ser submetida ao quórum de lei complementar, todavia deve haver a regularização do projeto. A Comissão de Justiça e Redação, e seus estritos limites, decide por emitir parecer contrário pelos fatos acima descritos. Presidente. Como a parecer contrário das comissões, uma emenda supressiva, passaremos a palavra ao plenário para discutir. As emendas supressivas e o projeto. Eu gostaria de pedir aos vereadores, porque às vezes a gente não está vendo onde é, o requerimento verbal, fazendo o microfone, que aí fica mais fácil de eu identificar. Peço aqui, a palavra, inicialmente, o Adermes fez a solicitação, vereador. Não tem nenhum problema, então, fala primeiro Adermes Marini Júnior, na sequência Correia Neves.
Com a palavra, o Adermes Marinho Júnior, 7 minutos com a partes. Senhor presidente, no período da manhã eu fiz uso da tribuna, onde nós acordamos que nós até então faríamos uma emenda para corrigir o projeto, tendo em vista que o Poder Executivo está apresentando um projeto de emenda e teria que ser no nosso entendimento e pela orientação até então, uma lei ordinária. Acontece que já tem um outro entendimento, então eu retiro aquilo que eu falei no período da manhã, inclusive o vereador Corrêa vai poder falar, está apresentando inclusive uma outra emenda, para a gente poder aprovar um projeto que é um projeto importante aqui para a Cidade Franca, mas eu gostaria de destacar aqui também 6 projetos na pauta, 5 o governo mandou ou com problema, 5 projetos aí com parecer contrário. Inclusive esse, nós vamos votar aprovando 5 e na justificativa tem 6. Então são erros assim, tão básicos, que o governo deveria sim ter mais atenção e enviar esses projetos para casa, porque há uma boa vontade. Hoje o parlamento está mostrando isso, nós queremos aprovar, queremos resolver essa situação, porém cada erro que o governo vem cometendo. Então, só para deixar registrado, aquilo que nós acordamos aqui, que eu, o vereador Corrêa, ia apresentar a emenda, nós retiramos em relação ao projeto de lei complementar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Corrêa Neves Júnior, 7 minutos com a partes. Senhor presidente, está funcionando. Alô? Jean da técnica, microfone da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, acho que esse é um dos grandes projetos que essa legislatura há de aprovar. Eu acho que ele é fundamental por levar uma chance melhor daquilo que a gente quer, da população menos favorecida, ter acesso a cursar medicina, especificamente medicina, trata desse projeto. Tem algumas questões formais que já foram abordadas aqui no parecer. Acho que de substantivo do que aponta o parecer, tem uma que eu acho que também resta superada, Adermes, que é a questão de estar impondo, tornando compulsória a participação das autarquias, mas é preciso lembrar que a autarquia participou da elaboração do projeto, então já é um ato de vontade deles. E de nenhuma forma nós estamos impondo à autarquia uma coisa que não foi discutida. Esse projeto nasce de uma extensa e profunda discussão com o reitor, José Alfredo Guerra, e com as demais coordenadores da Unifacef, que foram fundamentais na elaboração desse projeto. Por essa razão, inclusive, que não vejo maiores dificuldades da gente rejeitar o parecer. Quanto aos demais, é importante dizer que a única emenda modificativa que nós estamos apresentando, havia outras que podíamos corrigir um ou outro detalhe, mas é porque ela, do jeito que está, veda a participação, não é a concessão, a participação até em que seja pleiteado de qualquer pessoa que tenha um curso superior anterior. E isso é complicado porque o curso de medicina exige dedicação integral. Então, quem está fazendo medicina e ganha até 3 salários mínimos, ele estaria excluído do processo por não poder trabalhar. Não importa, quem vai fazer medicina não pode ter uma outra fonte de renda porque a dedicação é integral. É só isso. De resto, estão mantidos todos os... Inclusive, é muito bem feito pelo pessoal da Facef da Prefeitura, porque tem uma pontuação imensa, onde até o carro que a família conta soma eventualmente pontos para excluir a pessoa do processo de seleção. Então, é apenas isso. O projeto é um bom projeto. E eu lembro, ele abre 5 bolsas no Facef, mas pode ter adesão da Unifran também, e aí nós temos mais 5 bolsas, ou de outras faculdades que porventura venham a participar. Então é um grande passo que o poder público dá, junto com a faculdade, que também renuncia à verba, a parte da mensalidade, e aos alunos, para a gente poder melhorar a chance de formação de um profissional médico formado no município, e que não tenha nascido rico ou milionário. Não é possível que só os ricos e os milionários
possam se tornar médicos nesse país. A gente tem que fazer a nossa parte para melhorar um pouquinho a chance daqueles que tiveram menos sorte na vida também tenham a chance de se tornarem bons médicos. Muito obrigado. Permite a parte, Excelência? Pois não? Excelência, só fazendo uma parte, até respondendo uma questão da UDECIF, o que altera o projeto, essa emenda, né, o senhor já passou para nós, mas assim, só para levar informação ao público, eles estão questionando se isso vai alterar tudo, vai ter igualdade, porque no meu entendimento foi somente a gente abrir também para quem já tem uma outra... Apenas do jeito que está colocado aqui, qualquer pessoa que tivesse em algum momento da vida feito um outro curso, ele não poderia participar do processo seletivo da Bolsa. É apenas isso. Sim. Nós estamos tirando essa exclusão. Ele pode participar, mas ele vai ser avaliado, por exemplo, você tem um fator limitante. O núcleo familiar não pode ter renda superior a 3 salários mínimos. Então, esse é o grande... Isso continua valendo. Assim como você tem uma pontuação bastante detalhada no projeto, que coloca pontos, né, com pontos para que as pessoas possam se qualificar. Aí é um processo seletivo. Permite a parte, Excelência? Pois não? É só para informar que, inicialmente, o que havia dito é que o curso seria inteiramente gratuito. Não existe essa possibilidade no Bolsa Universidade. O aluno vai pagar um terço. Ele paga um terço. Ele tem que pagar R$2.000 por mês, mais ou menos. Tá. Agora, aquela questão que nós comentamos a nível de comissão, de que posteriormente esse aluno que for contemplado, ele vai prestar serviço. Aí é um outro projeto. Na verdade, ele já presta os serviços, né, nas UBSs e em outros. Existe uma outra ideia de um outro projeto, mas esse não é esse. Não é o caso agora, Não é o caso desse, é um projeto mais complicado, que aí sim teria bolsas integrais para quem, por exemplo, não tem condições e ele vai trabalhar para o município depois para pagar essa conta. Okay. Há uma dúvida aqui levantada pelo UDECIF, Rejane, de que quem já fez faculdade tem a mesma pontuação para classificação daquele que não fez faculdade? Eu acho que isso aí não... Então, não é isso que é tratado. Não é tratado isso na emenda. Na verdade, eles têm a existência do curso superior não dá ponto nem tira ponto. A questão é que, como foi colocado aqui, por exemplo, tem uma tabela grande aqui, no artigo 10º, parágrafo 1º. Estudantes com dependentes legais, faz de 0 a meio ponto, quem tem filho. Composição familiar, tem de meio a 1,5 ponto. Situação de moradia, ou seja, a qualidade do imóvel que ele reside, dá de 1 ponto dá 1 ponto. Situação de patrimônio, número de veículos que tem, dá de 0,75 a meio ponto. Situação de saúde, se tem algum problema ou não, dá uma pontuação também. A formação acadêmica não impacta nem para si nem para nada. A única questão que nós colocamos é que, do jeito que foi colocado aqui, aquele que uma vez na vida fez uma faculdade estava excluído da chance de disputar essa bolsa. E eu acho que não é justo, porque medicina é formação integral. Se fosse um curso que ela permitiria desempenhar suas funções, ter o seu trabalho enquanto ele faz a faculdade, tudo bem. Mas não é o caso de medicina. Quem vai fazer medicina tem que parar o que está fazendo na vida e cursar apenas medicina. É por isso que, desde que ele passe por todos esses critérios, e é um critério bem severo, por exemplo, R$3.000 não é uma grande renda familiar, né? Quem ganha acima de R$3.000, cuja núcleo familiar ganha acima de R$3.000, ele está automaticamente excluído do programa. Já é um programa bastante duro, né? Então, é só você permitir que aquele que tenha tido uma formação possa ter a chance de fazer a medicina. A parte, Excelência. Claro, Excelência. Para que o nosso telespectador e o público que está aqui saber o valor do custo do curso de medicina, em torno de R$6.500. Exatamente. Eu acho que 3.000, esse valor poderia até ser um pouco mais, porque realmente concordo com Vossa Excelência. É uma das coisas que eu me debrucei agora no almoço, mas aí ficaria muitas modificações no projeto, e eu acho que, ainda que imperfeito, Excelência, a gente pelo menos aprova hoje, mas eu concordo integralmente, 3.000 é muito baixo, né? Sabe por quê, Excelência? Veja bem, um terço, se for R$6.600, o aluno teria que pagar R$2.200. Exatamente. Quem tem uma renda de 3.000, não tem como pagar. Teria que ser, eu acredito que teria pelo menos R$5.000 ou 5 salários. Exatamente. Não pode ser atrelado ao salário mínimo. Concordo integralmente com então, você. Mas é um passo que nós vamos dar. Como eu disse, vai continuar tendo. Os alunos de medicina, formados ou não, vão continuar tendo que trabalhar no final de semana, que trabalhar à noite, que entregar pizza, que fazer um monte de coisa, trabalhar de Uber para conseguir pagar, com essa renda familiar. Mas eu acho que nós damos um passo. Hoje não tem essa possibilidade, a gente coloca ela,
né? E a partir daí, acho que o próprio Executivo ou nós, vereadores, podemos apresentar emendas em outro momento, para a partir do ano que vem contemplar. Mas assim, pelo menos a gente começa. Porque como Vossa Excelência disse, imagine Vossa Excelência alguém, vamos ser claro, que não seja rico, né? Para poder pagar, tirar da sua renda familiar R$6.000 por mês para pagar o curso, né? Então é muito pesado. Do jeito que a gente coloca aqui, pelo menos 5 alunos poderão fazer o mesmo, pagando 1/3 desse valor, já que 1/3 vem de renúncia do Unifacef e 1/3 é aporte do Tesouro Municipal. Sem contar que serei 5... É por isso que nós estamos achando que é severo, mas essas regras não foram criadas pela Câmara. Ela vem... Então, mas aí é um critério socioeconômico para a concessão de bolsas do município, Sidney. Então, aí nós vamos começar. Então, nós vamos aumentar isso para mais ainda, né? Então, aí, eu não acho que está estranho. Você está contemplando os mais carentes. Né? Quanto mais carente... Eu acho que, partindo até do que eu pensei, até o próprio Sidney Elias, porque realmente, nesses 3, pode ser classificadas essas pessoas, e mesmo sendo 1/3, não terão condição de fazer o curso. Então, talvez seria levar a R$5.000, se a gente fizer uma emenda já, porque senão vai inviabilizar, e nós poderíamos, esse aluno, perder um ano. Aí eu não sei se cabe a nós. Eu não sei se tem algum problema de impacto financeiro no município ou nas faculdades. Eu reitero, eu acho que a gente sempre vai haver discordâncias, Excelência, e elas são até importantes. Mas eu acho que é importante, já é um projeto que vem com parecer contrário, que a gente consiga aprovar, e depois nós discutimos eventuais emendas na próxima sessão, por exemplo. Beleza, obrigado pela Obrigado, Excelência. Obrigado. Vereador Correia Neves, um minutinho na tribuna. Estou falando aqui com o presidente. A questão da prestação de serviço está evidenciado aqui na lei. Sim. O artigo 24 está dizendo assim: os estudantes formados com o auxílio do programa Bolsa de Medicina Municipal, custeados em parte pelo poder público e instituição de ensino superior, deverão prestar serviço comunitário compulsório, não remunerado, em unidades de saúde municipais com carga horária anual de 960 horas. Só para fazer uma consideração. Sim, tem isso, como tem há uma prestação de serviço dos estudantes de medicina. Isso está expresso nesse caso. O que a gente gostaria, e aí eu volto no que disse o vereador Marco Garcia aqui, é que houvesse um mecanismo, um tipo de bolsa integral. Por exemplo, o município vai conceder essa bolsa integral para um aluno que não tem condição. Por exemplo, quem ganha um salário mínimo, quem vem de uma situação muito pobre. E ao invés de pagar, ele vai trabalhar como médico depois de formado para devolver esse valor. Isso não está contemplado neste projeto. É objeto de alguns estudos e análises que estão sendo feitas, discussões com a faculdade e com o próprio município. E eu acho que deve ser um caminho que a gente siga num outro projeto, conceder algum tipo de bolsa integral, com o compromisso da pessoa, depois de formado, ou devolver o dinheiro, ou trabalhar como médico do município. É isso, ele tem que cumprir uma carga durante o curso dele nas UBS, mas ele não está obrigado depois a trabalhar X anos como médico do município. É só essa ressalva que eu faço, Excelência. Okay. Obrigado, Excelência. Continuo com a palavra o plenário. Não havendo vereador que se manifeste, nós vamos colocar primeiramente em votação o parecer contrário ao projeto número 35, 2019. Excelência, com todo o respeito, peço para responder mais uma pergunta da Rejane, da Udecif. Aqui é o Udecif. Quando ela participa do rádio, a Rejane. Da Udecif, é o seguinte, este programa também, para pleitear, a pessoa tem que ser moradora em Franca há pelo menos 5 anos, viu, Rejane? Então, é importante que houve um mecanismo que privilegia na concessão da bolsa aquele que é morador da cidade. Muito obrigado, Excelência. Portanto, nós vamos colocar em votação o parecer contrário. Lembrando que a votação sim ao parecer arquiva o projeto. O não, nós passamos à votação da emenda supressiva e em seguida o projeto. Dessa técnica, coloquem em votação o parecer contrário ao projeto número 35, 2019. Em questão de ordem, senhor presidente. Sim, Excelência. Nós vamos votar o parecer não ao parecer, certo? Nós vamos derrubar o parecer, porque senão depois do projeto, ok? Então a gente vota não ao parecer e depois se votar projeto. Sim, vai arquivar. Vai arquivar o projeto. O não
nós vamos dar continuidade para a aprovação do projeto. Obrigado. Então, a sugestão da Vossa Excelência, como foi discutido, é que se vote não para que passamos... Votar o projeto. Isso. Obrigado, Excelência. Desculpa, aí eu já achei que tudo agora... 14 vereadores votaram não. 14 votos não. Parecer contrário foi derrubado. Passaremos agora à votação da emenda supressiva ao projeto número 35/2019. Solicito a técnica que coloque em votação a emenda supressiva. Requerimento verbal, presidente. Requerimento verbal, vereador Pastor Otávio Pinheiro. Eu requeiro a dispensa do parecer da emenda. Com a palavra o plenário para discutir a dispensa do parecer à emenda. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. A sequência, a votação da emenda supressiva. Tony Hill. Tony Hill. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. 14 votos sim, está aprovada a emenda supressiva. Passamos agora à votação do projeto de lei complementar número 35/2019. Solicito a técnica que coloque em votação o projeto. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. 14 votos sim, está aprovado o projeto de lei complementar número 35/2019, que dispõe sobre a criação do programa Bolsa de Medicina Municipal. Requerimento verbal, presidente. Requerimento verbal, vereador Pastor Otávio Pinheiro. Eu requeiro a dispensa da redação final. Com a palavra o plenário para discutir a dispensa da redação final. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do terceiro item da pauta. Discussão e votação única do projeto de lei número 138/2019. Autoriza o Poder Executivo a repassar subsídio para o custeio do Sistema Público de Transporte Coletivo. Requerimento verbal, senhor presidente. Tem um parecer ainda, excelência. Só um minutinho, excelência, tem a leitura do parecer? Parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. O projeto prevê autorização para que o Poder Executivo possa subsidiar redução da tarifa de ônibus, concedendo o valor mensal de R$ 150 mil
cujo impacto no ano de 2020 será de R$ 1.800.000, não prevendo o impacto para os seguintes anos. Pareceres. A matéria em análise diz respeito à concessão de benefício, desconto na tarifa do ônibus, subsidiado pelos cofres públicos, a todos os usuários do transporte coletivo da cidade de Franca, em ano eleitoral, o que é vedado pelo parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, que dispõe o artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Ademais, o texto do projeto nos parece que contraria o artigo 167 da Constituição Federal, que dispõe: o artigo 167 da Constituição Federal prevê, artigo 167, são vedados a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Veja que no impacto financeiro na folha 7, verifica-se que o gasto para o ano de 2020 será na ordem de R$ 1.800.000, que conta com R$ 849.000, o que não daria para cobrir os gastos, e o texto do artigo 4º é demasiadamente vago. Destarte, o projeto não está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, contrariando normas constitucionais e legais. No tocante ao quórum de votação, exige-se maioria simples de votos no termo da Lei Orgânica do município. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, em seus estritos limites, decide por emitir parecer contrário pelos fatos acima descritos. Com a palavra o plenário para discutir parecer contrário e o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tony Hill, 7 minutos com apartes. Senhor presidente, é rápido. Eu peço o adiamento por 4 sessões. Se os meus colegas estiverem de acordo, eu peço por 4 sessões o adiamento dessa votação. Com a palavra o plenário para discutir o requerimento do vereador Tony Hill para o adiamento de 4 sessões do projeto número 138/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marco Garcia, 7 minutos com apartes. Meu caro líder de prefeito, Tony Hill, o problema é o seguinte: por 4 sessões, ele vai voltar daqui a um mês. Em ano eleitoral não pode conceder subsídios ou vantagem justamente por causa do pleito eleitoral. Então, eu acredito, meu caro Tony, que é só votar daqui, se for adiar o projeto, para daqui 4 meses rejeitar ele, porque primeiro tem um parecer contrário. Então, eu acho que, se Vossa Excelência fosse assim, se nós pedir o ano, normalmente nós temos em torno de 48 sessões ordinárias. Se pedir por 50 sessões, até concordo, porque vai ser o ano que vem, vai ser outra Câmara, porque aí sim. Mas caso contrário, eu acho que deveremos já votar esse projeto hoje, ou manter o parecer, que é parecer contrário, porque é enxugar gelo. Vai só adiar esse problema. Por isso que eu peço a compreensão de Vossa Excelência, que possamos já votar na tarde desse dia e de uma vez por todas sepultar esse projeto. Obrigado, Excelência. Senhor presidente,
Só para deixar claro que esse projeto ele foi protocolado no ano passado. Então, portanto, não caracteriza nada eleitoral. Ele foi protocolado no ano passado. Então, portanto, eu peço aos nobres colegas, se tiverem de acordo, o adiamento por 4 sessões. Continua a palavra com o plenário para discutir o requerimento. Presidente, eu peço votação nominal do pedido de adiamento, defendendo a votação do projeto hoje. Eu estou de acordo, senhor presidente. Solicita a técnica, coloca em votação o requerimento do vereador Tony Hill para adiamento de 4 sessões deste projeto, projeto número 138/2019. Só explicando, peço atenção dos senhores vereadores, o sim que vocês colocarem está dizendo que aceita o adiamento por 4 sessões. O não, coloque em votação hoje. Peço até que coloque em votação. Senhor presidente, 9 votos sim, 5 votos não. Com 9 votos sim, o projeto está adiado por 4 sessões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 4º item da pauta. Discussão e votação única do projeto de lei. Senhor presidente. Excelência. Justificativa de voto. Em justificativa de voto, o vereador Tony Hill. Vereador, só um minutinho. Jean, por favor, dá uma melhorada no som do microfone do Tony Hill, por favor. Está abafado. Ei. Sim. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o meu voto foi sim para o adiamento, porque eu e os demais que votaram sim está representando os que andam de ônibus e não estão aqui para estar fazendo barulho. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade, fazendo a leitura do item 4, 4º item da pauta. Discussão e votação única do projeto de lei número 139/2019. Autoriza o Poder Executivo a conceder bonificação aos servidores municipais lotados em efetivo exercício nas escolas, projetos, setores e órgãos da unidade administrativa da educação básica. Com a palavra o plenário para discutir o parecer contrário e o projeto de lei. Presidente, o parecer não foi lido ainda. Parecer. Só um minutinho. Excelência. Vereador Miguel, só um minutinho. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer. Solicito ao vereador, segundo secretário, vereador Della Mota, que assuma a primeira secretaria. Presidente, é só para pedir a possibilidade aí que foi enviada aí o impacto financeiro que fosse lido. Juntamente com o projeto?
Pode ler? Peço ao secretário Della Mota que tanto a leitura do parecer faça também a leitura do impacto financeiro que foi anexado ao projeto. Tem impacto aí, doutor? O impacto está aqui? Tá. Parecer conjunto 04 de 2020. O projeto autoriza a concessão de um abono no valor de R$100 mil em parcela única aos professores e servidores da educação básica com recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação repassados ao município. O projeto contempla os profissionais do quadro do magistério, conforme artigo 22 da Lei Federal 11.494 de 2007, e servidores que exercem atividade de natureza técnico-administrativa do ensino básico. No que se refere à análise material, entendemos que a relação aos profissionais do magistério, a adequação do conteúdo do projeto com preceitos da Constituição Federal e Legislação Federal, artigo 22, Lei 11.494 de 2007, mas o mesmo não ocorre em relação aos demais, pois o artigo 10, parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, proíbe a concessão de benefício apto a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitorais pela administração pública no ano eleitoral. Vejamos, artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos no pleitos eleitorais. Parágrafo 10º. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de propaganda ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da execução financeira e administrativa. Veja que, em relação ao pagamento da remuneração, o que inclui o abono dos profissionais do magistério, há na Constituição Federal, a Lei 11.494 de 2007, um limite máximo de 60% do recurso do Fundeb, já reservado para esse fim. Já em relação à parcela restante de 40%, não há vinculação ou obrigação do que parte dessa parcela de recursos seja destinada ao pagamento de outros servidores da educação. Ainda que o Estado ou município possa utilizá-la para este fim, por consequente, não há limite mínimo a ser cumprido que possa gerar alguma sobra financeira, ensejar o pagamento de eventual abono. Assim, não há como se falar em abonos para outros servidores da educação, decorrentes de critérios emanados da legislação federal. Sua adoção pelo Estado ou município será decorrente de decisões político-administrativas inerente ao processo de gestão desses entes governamentais, o que adotarão ou não como fundamento na legislação local. Destarte, o projeto não está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, contrariando o preceito estabelecido pela Lei 9.504 de 1997 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, em seus estritos limites, decide por emitir parecer contrário pelos fatos acima descritos. Ofício 011/2020 do Gabinete do Prefeito. Assunto: instrução do projeto de lei 139/2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder bonificação aos servidores municipais lotados em efetivo exercício nas escolas, projetos, setores de órgão, unidade administrativa da educação básica e da outras providências. Senhor presidente,
Em atenção ao constante do ofício sem número do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Franca, recebido pelo gabinete do senhor prefeito em 14 de 1 de 2020, encaminhamos anexo estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa juntada ao projeto de lei 139/2019, mensagem 074 de 2019 do senhor prefeito, que autoriza o Poder Executivo a conceder bonificação aos servidores municipais lotados em efetivo exercício nas escolas, projetos, setores e órgão unidade administrativa da educação básica e da outras providências, pela instrução do referido projeto de lei. Na oportunidade, renove a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração atenciosamente, Luiz Roberto Garcia de Oliveira, chefe de gabinete. Com a palavra o plenário para discutir o parecer e o projeto. Peço palavra, excelência. Com a palavra o vereador Hilton Sérgio, 7 minutos com a parte. Apenas só para comentar a respeito das comissões, realmente foi analisado pelo parecer, né, parecer contrário ao projeto, justamente por ser um ano político, não pelos professores que realmente merecem isso, o Fundeb tem realmente esse dinheiro, mas pelo complemento da parte administrativa. Então, parecer contrário, realmente por estar indo para outras áreas, fora os professores. Então, por isso, o parecer contrário. E, novamente, convidamos os nobres parlamentares aqui para participar com a gente das reuniões de comissões. Se puder pedir para o Jean lá para melhorar esse som aqui, que está difícil. Jean, da técnica. Essa palavra, senhor. Alô. Por favor, é o som do vereador Hilton Sérgio. Minha voz não é como a do Tony Hill, mas dá para melhorar um pouco, né? Tá abafado. Excelência, um instante que ele está concluindo a fala. Com a palavra o vereador Correia Neves Júnior, 7 minutos com a parte. Senhor presidente, eu li o parecer, mas eu já digo aqui, eu vou votar contra o parecer, vou votar pela rejeição do parecer e pela aprovação do bônus aos professores. A gente não pode esquecer que esse projeto não é casuístico, ele não veio para cá esse ano, por uma série de razões que eu não vou nem discutir, mas ele veio no pedido de extraordinário do ano passado. Então, houve uma manifesta vontade de votar num outro período. Por algumas razões, ele não foi votado no ano passado, mas ele não é um projeto que deu entrada esse ano. E me parece que a questão do relatório de impacto financeiro está resolvida também. Toda sorte é um dinheiro do Fundeb, tem que ser destinado para esse fim. Acho que os professores merecem esse bônus e eu votarei contra, voto pela rejeição do parecer e sim ao projeto para distribuir os bônus, senhor presidente. Peço a palavra novamente, excelência. Pelo partido, né? Pela liderança do partido. Pela liderança do Partido Democratas, vereador Hilton Sérgio. Excelência, apenas para complementação, nós seguimos o parecer do jurídico pelo seguinte: o Fundeb, a própria lei do Fundeb estabelece o dinheiro aos profissionais, aos professores. E o projeto ele amplia para a área administrativa, por isso o parecer contrário. Pelo projeto, se o excelentíssimo prefeito mandar um projeto para os professores, com certeza é aprovado, o Fundeb tem o dinheiro sobrando para isso, e não há nada que obsta para que seja o parecer favorável. Nesse caso, como adere à parte administrativa, a própria lei é clara, por ser um ano político, né? Mas ele entrou o ano passado, sim, mas ele está sendo votado esse ano e está sendo analisado esse ano pela comissão, por isso o parecer contrário. Então pedimos também que, em algumas questões, eu concordo, nós gostaríamos de ouvir todos, e se todos pudessem estar nas comissões justamente para colocar essas questões, excelência, a gente gostaria da presença de todos e participar com a gente, tá bom? Continua com a palavra o plenário. Não havendo manifestação dos vereadores, nós vamos colocar primeiramente em votação o parecer contrário ao projeto de lei 139/2019. Lembrando que o sim é pelo arquivamento do projeto e o não é para dar continuidade e votação. Peço até que coloque em votação.
Primeiramente, é o parecer. Está sendo votado agora o parecer. Sim, rejeita e não. Passa aí. Excelência, é sim ao parecer. Como os outros, sim, derruba o parecer. Não, nós damos continuidade à votação, vai votar o projeto. Ah, tá, desculpa, eu peço aí que apertei o dedo. Sim, excelência, o sim, o parecer é rejeitado, o projeto é rejeitado. Sim ao parecer, o projeto é rejeitado. Não, o projeto entra em votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram não. Com 14 votos não, parecer contrário foi derrubado. Eu peço Passaremos agora a votação do projeto. O autor do parecer votou contra o parecer? Não, peraí. Apenas para esclarecer isso. Nós estamos votando ao parecer. Sim. A aprovação do parecer. Como eu disse, excelência, então, se você vota o sim ao parecer, o projeto é arquivado. Se você vota não, nós vamos votar o projeto. Então eu gostaria de constar, excelência, o meu voto logicamente sim, né? Participei da reunião, discuti na comissão, fizemos o parecer analisando que todos os profissionais, os professores merecem não somente isso, como muito mais do que isso, né? E foi, então o meu voto é sim ao parecer, ok? Peço então ao servidor que está acompanhando para fazer a ata, que conste o voto sim do vereador Hilton Sérgio. Portanto, fica 13 votos não, 1 voto sim. Com os 13 votos não, parecer contrário foi derrubado. Passaremos à votação do projeto de lei. Peço à técnica, coloque em votação o projeto número 139, 2019. Lembrando que agora é o projeto. Às vezes dá para confundir mesmo, se não prestar atenção. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. Com 14 votos sim, está aprovado o projeto de lei número 139/2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder bonificação aos servidores municipais lotados e em efetivo exercício nas escolas, projetos, setores e órgão, unidade administrativa da educação básica. Justificativa de voto, senhor presidente. Com justificativa de voto, vereador Correia Neves Júnior. Difícil um político brasileiro que não diga em campanha ou fora dela que a educação merece prioridade. Difícil aquele que estuda as questões brasileiras e não diga que nós precisamos dar mais foco e atenção para a educação. E nós não podemos permitir que eventuais divergências partidárias e que eventuais críticas ao executivo de plantão impeçam a gente de, quando tem dinheiro e oportunidade, fazer esse dinheiro chegar aos professores. É um caminho que nós temos de fazer esse dinheiro chegar aos professores. Esse bônus vem sendo dado em outros anos e eu fico muito orgulhoso de ver essa Câmara de Vereadores destinando esse recurso para os professores do município, porque eles merecem. É uma chance. Nós gostaríamos de dar salários realmente muito maiores para os professores. Não dá. É muito difícil porque o orçamento é enxuto. Mas se dá para fazer isso, que façamos, porque é um dinheiro bem destinado. Muito obrigado, senhor presidente. As palavras, excelência, justificativa de voto também? Com a palavra, o vereador Hilton Sérgio para justificativa de voto. Apenas para justificar, pareceres são de comissões analisadas documentação. Aqui em nenhum momento nós questionamos se os professores merecem abono ou não. Aqui ninguém tem dúvida que merece, tanto os das creches quanto tudo. Aqui nós só analisamos leis. Pela lei que nós recebemos, pelo projeto que nós recebemos, tinha algo a mais. Nós solicitamos que fosse retirado, não fomos ouvidos. O parecer é bem claro, ano político, ano de votação é apenas para o Fundeb. Ouvimos o Fundeb, ouvimos pessoas envolvidas. Então não é apenas que nós não gostamos dos professores ou não queremos dar esse dinheiro. É a análise documental do projeto que chega até aqui. Somente isso, excelência. Obrigado.
Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Adermes Marinho Júnior, 7 minutos com a Perdes. Senhor presidente, eu participei dessa reunião da comissão, embora não seja membro da comissão, e entendo a posição do vereador Hilton, porque em nenhum momento foi discutido do mérito se o professor merecia ou não. Há uma discussão que foi apontada pelo jurídico da casa, que você apresentar em ano eleitoral bonificação, principalmente para os funcionários administrativos, poderia sim dar essa interpretação de que não poderia ser feito em ano eleitoral. A gente sabe que educação, isso que o Correia disse, os professores realmente merecem um plano de carreira, um estudo bastante aprofundado da viabilidade de um plano de carreira, para que todo ano não vire o bônus, vira uma jogada talvez política, do político de plantão, seja qual for o governo, de apenas apresentar o bônus. Agora, eu gostaria de ressaltar aqui a diferença que ocorreu o ano passado. O ano passado tinha o parecer contrário e todo mundo se lembra que havia uma discussão se havia ou não havia dinheiro em caixa para fazer aquele pagamento. Tanto é que, acho que foi em torno de 5 milhões, eu não me lembro muito bem, o governo teve uma reunião lá na sala da presidência, em que o prefeito dizia, não tem sobra, eu vou pagar com o recurso do ano seguinte, que era o recurso do ano passado. Então, diferente do ano passado, que não foi apresentado comprovadamente que tinha recurso, tanto é que o governo pagou com recurso de 2019. Isso para deixar bem claro. Porque eu passei agora, até o vereador Nirley brincou, falou assim, o ano passado vocês votaram contra, né? Votamos porque não havia o recurso financeiro e o governo usou o recurso do ano seguinte. Esse ano foi apresentado por intermédio do impacto que tinha o recurso. Houve sobra, também o governo deixou de investir e nós não podemos passar pano aqui, dizer que o governo não investiu na educação, melhorou a estrutura das escolas, porém, o dinheiro vai ser bem empregado, porque os profissionais da educação merecem, como os outros funcionários do município mereceriam. Então, para deixar bem claro, a diferença do ano passado para esse ano sobrou recurso, tinha recurso. O ano passado não tinha e foi usado o recurso do ano seguinte, que deu vários questionamentos. Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta. Discussão e votação única do requerimento verbal, só para pedir... Eu esqueci, senhor presidente, um minutinho só. Requerimento verbal, vereador. Só para destacar também o trabalho do Conselho do Fundeb, que eles agradeceram, tanto a Thaís quanto a Maria Fernanda, tiveram aqui a Andréa Braguin e a presidente do Fundeb, Cristiane. Cristiane estiveram aqui, puderam fazer a argumentação e mostrar a viabilidade do projeto. Obrigado, senhor presidente. Discussão e votação única do projeto de lei número 140/2019, de autoria do prefeito Gilson de Souza, autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento fiscal de 2019, no valor total de até R$ 391.074. Parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social. O projeto trata da abertura de créditos especiais no valor de R$ 391 mil, que, segundo justificativa da folha 2, permitirá que a Prefeitura realize celebração de convênio ou contrato com o Centro de Ressocialização de Franca, com a interveniência da Fundap, Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, visando oportunizar postos de trabalho para a utilização da mão de obra carcerária em trabalhos diversos, de interesse público em geral, com reformas e manutenção em próprios públicos, entre outras. O projeto também conta com a metodologia e a declaração de impacto financeiro do ordenador de despesa, conforme prevê o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Trata-se de crédito especial criado através de anulação de despesa dentro do mesmo programa e ação de manutenção dos serviços de infraestrutura que mitiga a exigência da realização de audiência pública. No tocante ao quórum de votação, exige-se maioria simples de voto nos termos da Lei Orgânica do município. Por fim, consta emenda modificativa para regularizar erro de digitação na ementa, para trocar onde consta 2019 para constar 2020. Presidente. Com a palavra o plenário para discutir o projeto de lei número 140 de 2019. Presidente, consta emenda modificativa. Excelência, peço que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 1/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento fiscal de 2020 no valor total de até R$ 391.074 e da outras providências. A justifica-se a presente emenda para acerto de digitação no ano da peça orçamentária, referindo na ementa do projeto de lei número 140/2019. A emenda, presidente, vem assinada aqui por 8 vereadores. Com a palavra o plenário para discutir o projeto e a emenda modificativa. Não havendo manifestação, senhores vereadores, nós vamos colocar primeiramente em votação o projeto de lei número 140 de 2019. Solicito a técnica, coloque em votação o projeto. Quatorze vereadores votaram sim. 14 votos sim. Está aprovado o projeto de lei número 140 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento fiscal de 2019, no valor total de R$ 391.074. Passamos agora à votação da emenda modificativa ao projeto. Solicita a técnica, coloque em votação. Em processo de votação. Senhores vereadores, em votação. Nirley, vota aí, Nirley. Ah, desse jeito você não ajuda o seu irmão, cara. Eu tô ajudando você. O meu não quer. Aí, tá vendo? 14 vereadores votaram sim, presidente. 14 votos sim. Está aprovada a emenda modificativa ao projeto de lei 140 de 2019. Requerimento verbal, presidente. Em requerimento verbal, vereador Pastor Otávio Pinheiro. Requeiro a dispensa da redação final. Consulta o plenário para o requerimento do pastor Otávio Pinheiro sobre a dispensa da redação final. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Antes de passar para a próxima leitura, quero fazer aqui um registro no plenário do vereador Gilson Pelizaro, também André Zabo, da Vigilância Sanitária. Sejam bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta.
Discussão e votação única, projeto de lei número 141/2019. Autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal de 2020, no valor total de até R$10.654.300. Presidente, consta um ofício para a retirada do projeto de lei. Excelência, por favor, faça a leitura. Ofício número 21/2020. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho presente a finalidade de solicitar, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca, a retirada do projeto de lei número 141/2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento fiscal de 2020, no valor total de até R$10.654.300. Valha-me dar oportunidade para renovar cordiais saudações a Vossa Excelência e aos nobres vereadores. Atenciosamente, Gilson de Souza, prefeito do município. Em se tratando de um ofício do senhor prefeito Gilson de Souza, solicitando a retirada do projeto, está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 7 da pauta. Discussão e votação única. Requerimento número 2/2020, de autoria da vereadora Cristina Vitorino. Requer informações acerca do atendimento prestado às pessoas com obesidade na rede pública municipal de saúde. Com a palavra o plenário. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 11/2020, de autoria do vereador Adermes Marini. Requer informações sobre estudo para a instalação da sede do CCI do servidor. Com a palavra o plenário. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 14/2020, autoria vereador Adermes Marini. Requer estudo sobre plano de drenagem e planos de saneamento em nosso município. Com a palavra o plenário. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Presidente, consta sobre a mesa um requerimento de urgência. Excelência, consta as 10 assinaturas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 assinaturas, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Requerimento de urgência número 2/2020. Os vereadores que a este subscrevem nos termos regimentais, segundo o artigo 150, parágrafo 5º do inciso 4º, vêm muito respeitosamente requerer a tramitação em regime de urgência da moção de aplausos número 1/2020, de autoria do vereador Carlinho Petrópolis Farmácia, que parabeniza o senhor Dr. Fábio Celso de Jesus Liporoni pelos relevantes serviços prestados na cidade de Franca e pelo lançamento de 3 livros, O Colecionador de Histórias Reais. A urgência se justifica tendo em vista que a cerimônia
de lançamento dos livros ocorrerá no dia 14 de fevereiro, na Casa da Cultura, onde será entregue essa moção de aplausos. Fazer a leitura? O requerimento é 2/2020. A moção número 1. Tem que ler a moção. Para requerer a urgência, né? Com a palavra as lideranças para a discussão do requerimento de urgência. Ninguém se manifestando, solicita até que coloque em votação. Senhor presidente, 14 vereadores votaram sim. 14 votos sim, está aprovado o requerimento número 2 de 2020. Solicita. Pois não, excelência. Quero, nessa oportunidade, parabenizar o Carlinho por essa moção. É merecido, Dr. Fábio Liporoni, uma pessoa que fez muito pela essa cidade, inclusive, continua fazendo, e inclusive foi presidente aqui dessa casa, vereador, tive a oportunidade de ser vereador com ele. Então ele vai lançar esse livro lá na Casa da Cultura, esperamos estarmos juntos lá com ele, e é merecida essa moção, parabéns, viu, Carlinhos? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso número 1 de 2020. Apresento a consideração e deliberação do augusto plenário a presente moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Dr. Fábio Celso de Jesus Liporoni pelos relevantes serviços prestados na cidade de Franca. Dr. Fábio Liporoni, como é conhecido, hoje com 81 anos, tem uma grande folha de serviços prestados. Foi vereador da Câmara Municipal de Franca por mais de 20 anos e presidente da casa em 4 legislaturas. Advogado formado pela primeira turma da Faculdade de Direito. É também contador e seu escritório, que funcionou durante anos na Travessa Arquete, chegou a ter mais de 5.000 clientes. Hoje, dedica-se junto aos filhos Fabinho, Adriana e Tânia ao setor imobiliário. Há pouco mais de 10 anos foi pioneiro na abertura de novos bairros na região oeste da cidade, a saber, Jardim Palermo, João Liporoni, Palermo City, Jardim Adelinha, e prepara agora o lançamento do Jardim Maria Augusta. Casado com a professora Nisa Neila de Almeida Liporoni, Dr. Fábio está empenhado em uma nova e ilustre atividade, a conclusão de seu livro O Colecionador de Histórias Reais, livro de memórias que pretende apresentar à população em breve. É autor de mais 2 livros que homenageiam os imigrantes italianos e famílias de espanhóis que chegaram a Franca no início do século passado. Sendo assim, pela importância de sua história pessoal de trabalhos realizados, além de sua dedicação à vida pública na cidade de Franca, e pela relevância dessa propositura, solicito o voto favorável dos nobres pares. Em momento oportuno será entregue a presente moção de aplausos em solenidade oficial. Vereador Carlinho, Petrópolis Farmácia. Com a palavra o plenário para discutir a moção de aplausos número 1. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação.
foi, pastor. Senhor presidente, 13 vereadores votaram sim. 13 votos sim. Está aprovada a moção de aplausos número 1 de 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do 10º item da pauta. Discussão e votação única. Moção de aplausos número 104/2019, de autoria do vereador Arroizinho. Moção de aplausos pela festividade de reinauguração do Marco Histórico de Franca, Relógio do Sol, localizado na praça central da nossa cidade. Com a palavra o plenário para discutir a moção de aplausos número 104 de 2019. Ninguém se manifestando, solicito a técnica, coloque em votação. Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim. Está aprovada a moção de aplausos número 104/2019 sobre as festividades de reinauguração do Marco Histórico de Franca, Relógio do Sol, localizado na praça central de nossa cidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Moção de repúdio número 1/2019, de autoria do vereador Della Mota. Consta ofício administrativo de retirada da moção. Já foi lido, presidente, no expediente. Presidente, peço a palavra. Assim, com a palavra plenária para discutir. A retirada dessa moção, tendo em vista, entrei em contato com a assessoria do deputado Olim, e também tem no site da LESP, que tem uma liminar sobre esse projeto aí, que mais uma vez ele está prejudicando os policiais civis. Então está em stand-by, porque não adianta você fazer uma visada, eu não sei onde atirar, mas está em stand-by também, pela valorização dos servidores públicos do Estado de São Paulo, né? Esse governador aí realizando a sua 13ª viagem, não sei nem o que ele está arrumando, mas está em stand-by ainda, não vai faltar chumbo para ele. Obrigado, senhor presidente. Continua com a palavra plenário. Ninguém se manifestando. Está aprovado o pedido de retirada da moção de repúdio número 1 de 2019. Senhor presidente, esgotada as matérias da ordem do dia. Esgotadas as matérias, solicito ao primeiro secretário que convide os senhores vereadores, em ordem alfabética, para explicações pessoais. Senhor presidente, por questões técnicas, nós faremos a chamada aqui na ordem da mesa. Pode ser, excelência. Vereador Hilton Ferreira. Vereador Cacá. Adermes Marini. Vereador Marco Garcia. Vereador Marco Garcia, explicações pessoais. Senhor presidente, na verdade, falar para a decisão do ministro Dias Toffoli, né, que não deu a liminar e pediu que seja exonerado os cargos. Entendo que realmente é difícil para o governo ficar sem alguns comissionados,
diga-se de passagem, nem todos são tão ruins. Tem uns bons comissionados que estão no governo, com certeza deverá fazer falta, mas muitos comissionados já passou da hora de sair. Inclusive o ministro falou que está demorando demais, haja visto que não é a primeira nem a segunda vez. Então, o que me deixa intrigado é o seguinte: o prefeito não exonerou porque estava aguardando receber a intimação do Tribunal de Justiça, mas ele entrou no Supremo sem receber. Então veja bem, quem está orientando ele, eu não sou jurista para falar, mas dá para se entender que ordem da justiça a gente não discute, a gente se cumpre. Então, que o prefeito faça, porque nesse momento em que tinha que exonerar, a lei não existe mais, porque o TJ derrubou a lei. Como que ele vai fazer o pagamento? Os funcionários estão trabalhando. Então, vai ser mais uma batata quente para o prefeito que realmente ainda está peitando o Tribunal de Justiça. Quem viver, verá. Obrigado, excelência. Vereador Claudinei da Rocha. Nirlei de Souza. Vereador Tony Rio. Vereador Donizete da Farmácia. Vereador Correia Neves Júnior. Carlinho Petrópolis. Dispensa. Vereador Arroizinho. Vereadora Cristina Vitorino. Peça a palavra. Perdão, vereadora. Vereador Della Mota. Vereadora Cristina Vitorino. Só para parabenizar aqui o senhor presidente, que eu nunca vi uma mesa repleta de mulheres dessa forma. Isso nos deixa muito felizes, mesmo depois de um dia tenso, de votação tensa, mas é uma observação que a gente não pode deixar passar. Então, senhor presidente, meus parabéns. Vereador presidente dessa casa, Sérgio Palamone. Dispensa. Vereador Pastor Otávio. Presidente, peço a palavra. A palavra, vereador Otávio. Presidente, para expressar mais uma vez uma preocupação. O jornal da IPTV, primeira edição, noticiou agora na hora do almoço a previsão de chuva ainda para hoje na nossa cidade de 87 milímetros. Até agora não caiu, né? Não caiu ainda essa chuva prevista, não só para Franca, mas para toda a região. A gente espera que, se realmente se confirmar essa previsão, que ela possa ser distribuída aí ao resto da noite e que não cause maiores transtornos para a nossa população. Presidente, todos os vereadores já fizeram uso da palavra. Todos os vereadores já foram convidados para suas explicações pessoais. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de estar presidindo essa sessão. Agradecer à mesa diretora, assim como o diretor-geral, Paulo, a coordenadora legislativa, Maria Laura, as duas procuradoras, a doutora Thais, a doutora Maria Fernanda, por todo o apoio que tem nos dado a esta mesa. Às 15h50, declaro encerrada a segunda sessão ordinária do ano de 2020. Convoco todos os senhores vereadores para a terceira sessão, no dia 18/2, às 9h da manhã, horário do expediente. Muito obrigado.